Oi. Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso. E eu tenho quase certeza que esse sorriso, essa alegria estampada no rosto de cada um é por causa de Jesus, não é? Amém, amém. Está aqui o meu querido Pietro, que vai me ajudar com a leitura hoje, nesta manhã. O Pietro, deixa eu ver se a sua orelha está furada. Tá. O Pietro vai nos ajudar com a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Vamos lá, Pietro. Pietro está treinando bem. Falei com ele agora de manhã. Ô Pietro, você me ajuda com a leitura? Ele falou, sim, o que mais? Eu falei, não, a pregação é daqui a uns dias. É 2, de 5 a 11. Tenham entre vocês mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Mas, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza do servo. Tornar-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas nos céus, na terra e no mundo dos mortos caíram de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Leia novamente agora o versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Amém. Muito obrigado, Pietro. Deus te abençoe, tá? Bem, escravos. Vamos falar um pouco hoje sobre isso. Escravos. Essa palavra, a definição dessa palavra no nosso dicionário é o seguinte: escravo, conforme então o nosso dicionário, é um indivíduo que foi destituído de sua liberdade e que vive em absoluta sujeição a alguém que o trata como um bem explorável e negociável, que está dominado por um sentimento, uma ideia, uma pessoa que é dependente. Vamos ter uma atenção especial para Filipenses capítulo 5, verso 7. Pode projetar novamente, Filipenses 2 e o verso 7. Filipenses 2, 7. Antes, esvaziou-se a si mesmo, Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. As nossas Bíblias têm essa tradução de servo. E é uma tradução que veio para, amenizar um pouco essa palavra escravo, porque a palavra escravo realmente é uma palavra pesada. É uma palavra que para nós, discípulos de Jesus, nós vamos ver que acarreta uma responsabilidade muito grande. E é uma palavra, para a nossa sociedade, é uma palavra pesada. E por isso, acredito eu, que os tradutores traduziram nas nossas versões da Bíblia, aonde tem a palavra escravo, porque é essa palavra para servo, o original, você vai encontrar a palavra escravo. Então, volta lá o versículo, por favor. Jesus, conforme Filipenses 2, 7, então, vamos ler agora numa versão
Antes, Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, porque essa é a palavra ali, tornando-se semelhante a nós, aos homens. Então, essa é a definição de escravo, no dicionário, né? Porém, vamos tentar aplicar um pouco sobre o que o dicionário fala o que é escravo, no que Jesus fez. Porque Jesus, ele se destituiu voluntariamente da glória, ele tomou a decisão de sair de um estado liberto na glória, que estava lá com o Pai, ele tomou a decisão de sair da glória, e Jesus veio viver na forma de homem, como um escravo de quem? Como um servo do Pai, para um trabalho específico, que foi e que continua sendo, salvar os pecadores perdidos. Jesus assumiu a forma de escravo, de servo, para uma missão específica: salvar o pecador. Jesus estava totalmente conduzido, absolutamente sob a sujeição do Pai. Jesus estava à mercê. Jesus estava sendo conduzido como homem aqui, a serviço do Pai. Ele se destituiu da sua glória para chegar aqui e ser totalmente conduzido pelo Espírito para uma missão específica de salvar o pecador perdido. Então, Jesus tomou essa decisão de fazer isso por mim e por você. E como no dicionário diz que o escravo diz que ele está totalmente dominado por uma ideia ou um sistema, Jesus se deixou dominar pela ideia ou pelo plano de Deus, e Jesus foi conduzido por todos os instantes que estava aqui nessa terra. Jesus foi conduzido pelo Espírito, dominado pelo Espírito totalmente, a seguir este plano até o fim. E é isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus tomou a forma de escravo, deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo para ser dominado e guiado pelo Espírito. Nós temos, nas palavras de Jesus, a promessa de, assim como ele, aí em Filipenses você vai ver, que por causa da condição que ele se pôs, nós temos aí o que aconteceu com Jesus após ele entregar a missão. Diz que ele foi glorificado até os altos céus, e que ele agora tem toda a autoridade, mas porque ele foi até o fim com a sua missão de servo, de escravo, a nosso serviço, trabalhando para o Pai, por nós. E Jesus tem essa promessa para mim e para você. A promessa de também um dia sermos glorificados com Ele. Projeta, por favor, Murilo, Colossenses capítulo 3, verso 4. Nós temos na Bíblia, nós temos várias passagens falando sobre a promessa de Jesus. A promessa de sermos um dia glorificados com Ele. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também serão manifestados com Ele em glória. Promessa de Jesus para mim e para você. Vamos também para Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Promessa de Jesus para mim e para você, de termos um dia a condição dele hoje glorificado,
ao lado do Pai. Diz então em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Nós temos essa promessa de Jesus. Mas para Jesus chegar neste ponto, de ter sido glorificado, de hoje ter todas as coisas sobre o seu poder, Jesus teve que se passar pelo processo que nós estamos passando. Jesus esteve aqui nessa terra, como homem, como eu e você, vivendo aqui. Quem aqui, que está nesse salão agora de manhã, gostaria de ser glorificado com Cristo na sua volta? Amém. Todos, acredito, que estão aqui, alguns não levantaram a mão porque talvez não entenderam direito, mas acredito que todos os que estão aqui têm o desejo, querem ser glorificado com Cristo na sua volta. Mas para isso acontecer, na minha vida e na sua vida, precisamos tomar uma decisão muito importante. A decisão mais importante da nossa vida. A decisão que a Auriceia tomou agora de manhã. Nós precisamos tomar a maior decisão da nossa vida, e é para a vida eterna essa decisão. Sabe que decisão é essa? Furar a orelha. Furar a orelha. Você já furou sua orelha? Se você não tomar a decisão de furar sua orelha, por isso que eu vim com esse negócio aqui, mas eu não furei minha orelha. Isso aqui é só uma ilustração. E as mulheres que gostam de brinco, eu posso fabricar. Isso aqui é tubo de PU, de véia da calha descartado. Eu peguei um pedacinho dele e cortei. Se vocês quiserem, eu boto lá no YouTube como é que faz brinco de vidro de PU descartável. Mas precisamos tomar a decisão de furar a orelha. Sim. Olhem comigo uma passagem que está no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 21, e os versículos de 1 a 6. Vamos ler junto esta passagem. Eu vou ler junto aqui com vocês, para a gente ficar na mesma versão bíblica. Êxodo capítulo 21, verso 1 diante diz: são estas as ordenanças que você estabelecerá para o povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada. Essa era as leis, é a lei e o conjunto de leis para os israelitas no Velho Testamento que Deus deu. Se esse escravo chegou solteiro receberá liberdade. Se, porém, chegou casado, a mulher será liberta com ele. Continua. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Próximo. Se, porém, preste atenção agora, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero receber liberdade. Ele tinha o direito, depois de 7 anos, de ser liberto. Mas se ele chegasse para o seu senhor e dizer para o senhor:
eu não quero ser liberto. Eu quero continuar trabalhando para o Senhor, porque eu te amo, o Senhor cuida de mim. O Senhor, eu não consigo viver mais sem o Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu quero continuar te servindo. Ele a liberdade, ele poderia escolher isso. Mas era uma decisão muito séria. Porque se ele declarasse isso de coração mesmo, olha o que ia acontecer. O Senhor dele o levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Escolha voluntária. Não sei se ele usava brinco depois ou não, mas o brinco foi só uma ilustração. Se ele tomasse a decisão, eu quero continuar te servindo. Então vem aqui. Precisava levar então o escravo diante dos juízes, das autoridades de Israel, e fazer-lhe uma marca, um furo na orelha. Por onde esta pessoa, esse escravo fosse, todos saberiam que ele tomou a decisão de trabalhar para sempre para este Senhor. Olha que interessante isso. Decisão, voluntariamente decidiu ser escravo para sempre. Por quê? Porque o Senhor dele, pelo que ele diz, era muito bom. Ele amava o seu Senhor. Olha que interessante isso. Sabe que o Novo Testamento, ele fala para nós que as coisas que foram escritas no passado são sombras daquelas que hoje existem. O Velho Testamento era sombra. Porque essa mesma condição é o que acontece conosco hoje. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pode projetar, por favor, versículos do 16 a 23. Olha que interessante isso. Romanos capítulo 6, versículos de 16 a 23. Vocês não sabem que quando se oferece a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravo da obediência, que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que interessante isso. Eram escravos do pecado, fomos libertos da escravidão pecaminosa, para nos tornarmos escravos da justiça, escravos de Jesus. Continuando o texto. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva a mais e mais iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante isso. A mesma coisa que acontecia no Velho Testamento. A pessoa que era escravo tomava a decisão voluntária de continuar sendo escravo, mas agora vai mudar o Senhor. Olha que interessante. Nós que estamos aqui, podemos aprender muitas coisas interessantes sobre o Velho Testamento, quando nós aplicamos isso no Novo Testamento e na nossa vida. A Auriceia hoje furou a orelha, né, Auriceia? Para nós hoje, furar a orelha é entregar a nossa vida a Jesus, em obediência a Ele, através de um novo nascimento, que é o batismo. Furar então a orelha é hoje para nós o batismo da forma que Jesus ensinou. Muitos aqui já o fizeram, como a Auriceia fez hoje. Porém, muitos ainda não o fizeram. Talvez você fez um batismo que você nem lembra, porque você era tão pequenininho. Mas falaram para você ou te mostraram foto. Mas aquele não é o batismo conforme as Escrituras ensinam. O batismo conforme as Escrituras ensinam é aquele em que a pessoa tem a consciência de, por ela mesma, se entregar voluntariamente ao Senhor, com a consciência de que para sempre irá servir a esse Senhor, que é o Senhor Jesus. Por isso o batismo precisa ser de alguém que está consciente do que está fazendo. Porque é para toda a vida. Assim como no Velho Testamento, ele furava a orelha em sinal que agora ele ia servir esse Senhor por toda a vida. Assim também é o batismo. Quando alguém entrega a sua vida ao Senhor através do novo nascimento, os que chegaram mais cedo hoje viram a Auriceia, nossa nova irmã em Cristo, entrando nesta água, sendo sepultada e ressuscitando com Cristo. Este é o batismo que as Escrituras ensinam. E é desta forma que nós vamos receber a marca. Porque o furar a orelha era para que ficasse nela uma marca. Para que nunca esquecesse da decisão que ele tomou. Para que o Senhor pudesse ver entre todos os que estavam, aquele que tem a orelha furada, ficará para sempre. Para aquele que furou a orelha, também não esquecer nunca. E no batismo, quando alguém toma essa decisão, a palavra de Deus ensina, e se você está aqui nesta manhã, e quer saber mais, aprofundar, o que é isso, Alisson? Eu estou à disposição para te ajudar. Porque no momento do batismo, é o momento que você vai receber uma marca importante, não só para esta vida, mas uma marca que dará a mim e a você a entrada no céu, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, essa marca chama-se o Espírito Santo de Deus. E não há outra maneira de ter a marca da entrega ao Senhor voluntariamente. Não tem outra maneira de adquirir essa marca, que é o Espírito Santo, conforme Efésios 1, 13 e 14, que lá, ao invés de estar escrito a marca, está escrito o selo. Não tem outra maneira a não ser fazer esse processo. É esse que a Bíblia ensina, o que o mundo ensina, o que os homens ensinam, fica de lado. E se você não fez isso, não perca tempo. Não perca tempo de se entregar ao Senhor Jesus, porque dele, quer você seja escravo do pecado, quer você seja escravo da justiça, independente disso, dele, do Senhor Jesus, todos nós somos dependentes.
Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, você é dependente dele. Você respira como? Quem te deu o ar? Você comprou isso aonde? Você está fabricando o ar aonde por si mesmo? A força do seu coração bater enquanto você dorme, você nem pensa nisso, o coração está batendo. Quem está fazendo isso por você? O Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que Ele está na expectativa de você furar a sua orelha. Ele está na expectativa de você dizer: eu quero me entregar ao Senhor, porque eu reconheço que eu sou dependente do Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor, e muito menos eu não posso morrer sem o Senhor. Então, você que está aqui nesta manhã, e que ainda não fez esse processo bíblico, poderoso, importante, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, porque nós vamos falar algumas coisas importantes. Mas, Alisson, é o seguinte, eu não fiz isso que você falou ainda, mas eu sou uma pessoa, as pessoas gostam de mim, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu não fico fofocando sobre a vida dos outros, eu sou uma pessoa que cumpre as minhas obrigações, cuido da minha família. Que bom, que maravilha. E nós temos exemplos bíblicos assim, de homens assim, está lá Atos capítulo 10, o Cornélio era um homem, socialmente, humanamente falando, nota 10. E se você faz, ou deixa de fazer tudo isso, matar, roubar, xingar, se você deixa de fazer, ótimo, você já está 10% na carreira. Os 90% precisa deixar o selo entrar. Porque não nada disso é válido. Porque você está fazendo por si mesmo. E não deixando o seu Senhor fazer. Porque quando você receber a marca, o selo, o Espírito Santo, isso que você faz hoje que é 10%, vai potencializar. E você não faz ideia do que você pode fazer. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, é muito bom tudo que nós fazemos. Porém, precisa ter o Espírito Santo, através de um novo nascimento. E você e eu, que já recebemos essa marca, gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre isso. Você e eu, que já nos oferecemos a Jesus voluntariamente. Você não precisa levantar sua mão, mas se você quiser me falar depois ali atrás, pode me falar. Alguém aqui veio amarrado ser batizado? Se alguém veio, gente, me fala quem te trouxe, que eu vou ter que puxar a orelha desse camarada. Alguém veio amarrado para ser batizado aqui? Alguém veio? Se você veio, me fala baixinho lá depois, que eu vou dar uma conversada com quem te trouxe amarrado. Porque ninguém veio amarrado. Todos tomaram uma decisão voluntária de entregar a vida a Jesus. A boa confissão que a Auriceia fez, que nós fizemos um dia, de dizer publicamente: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, por quem ficarei firme na fé até o fim. Você fez essa declaração, assim como aquele escravo no Velho Testamento tinha que ser levado perante os juízes, e a orelha dele ser furada perante os juízes. Assim nós somos levados perante o juiz, Deus, e Ele está confirmando a minha decisão no momento do batismo. E é a decisão para sempre. Então, eu e você, aqueles que estão aqui, que já furamos a orelha, será que a nossa vida tem demonstrado a marca dessa decisão? Porque no Velho Testamento a marca estava visível aqui, ó, na orelha. As pessoas viam pelo furo na orelha. Mas e em nós? Será que nós estamos
evidenciando a marca do Espírito Santo, para que as pessoas vejam, para que eu dê testemunho todos os dias da minha vida que Jesus é o meu Senhor? Como eu estou, para nós refletirmos, como você, como eu, estou fazendo aparecer esta marca? Porque a palavra de Deus já tinha uma promessa lá no Velho Testamento com Jeremias, de que Jesus iria imprimir em nosso coração e em nossa mente. Não é mais uma coisa externa. A marca daquele que entregou a vida a Jesus como um escravo, como um servo. Esta marca, que é o Espírito Santo. Quem de vocês está vendo aqui o Espírito Santo dentro de mim? Alguém tem visão de raio-x aí? Alguém está vendo a marca do Espírito Santo dentro de mim aqui? Alguém tem um raio-x para ver o Espírito Santo aqui? Já não está vendo porque é Espírito, você não vê. Você já não está vendo porque é Espírito. Mas a ação dele, a ação do Espírito Santo, é que vai projetar Jesus como meu Senhor em minha vida. É a ação do Espírito Santo em minha vida. É o fruto do Espírito na minha vida, que vai testemunhar que eu disse um dia que Jesus é o meu Senhor. E não pode ser como os fariseus, que Jesus chamou a atenção lá em Marcos 7, dizendo para ele: vocês falam da boca para fora. Vocês adoram em vão. Porque falar que eu tenho o Espírito Santo é uma coisa. Falar que eu tenho a marca é uma coisa. Eu posso escrever na minha camisa: eu tenho o Espírito Santo. Mas se as minhas ações não condizerem, não vai valer nada. Mas nós precisamos demonstrar. Quando Jesus falou isso de diversas formas. Jesus ilustrou isso de diversas formas. Quando Jesus fala, não se pode acender uma candeia, não se pode acender uma lâmpada e esconder debaixo da cama. Você tem que colocar ela no alto para iluminar. Sabe por que as lâmpadas ficam no alto? Para iluminar bem. E é isso, a marca do Espírito Santo em nós tem que evidenciar, tem que refletir a luz de Jesus, porque ele diz que nós somos a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Coloca assim na minha camiseta: eu sou a luz do mundo. Mas as minhas ações estão em trevas, não vai adiantar, porque o que conta são as ações. O que demonstrou o amor de Deus por nós não foi ele dizer que nos ama, foi Jesus ter demonstrado isso lá na cruz. Então, a marca de que nós realmente, de coração, voluntariamente, entregamos a vida ao Senhor, está em nossas ações, que são guiadas pelo Espírito, porque nós tomamos a decisão. Nós tomamos a decisão de ser guiados pelo Espírito, de entregar ao Senhor a nossa vida e deixar que Ele guie. E as nossas ações que vai demonstrar a marca. Você sabe quais são os deveres de um escravo? No Velho Testamento, os escravos tinham seus deveres, tinham seus direitos, talvez. Escravo não tem muito direito, né? Tem dever. Você sabe quais são os seus deveres? Eu sei quais são os meus deveres como escravo de Jesus. Isso aqui é o manual dos deveres dos escravos. Porém, esse Senhor, ele é tão amoroso, como aquele Senhor daquele escravo, que o escravo falou: eu amo meu Senhor. Esse Senhor, ele é tão amoroso, que ele coloca aqui os deveres, mas ele coloca aqui as promessas deles, se nós formos fiéis a Ele. A promessa dele, nós vimos: você vai ser glorificado junto comigo. Olha que interessante, olha, isso aqui é assunto para a gente pegar a marmita, trazer para aqui, ficar comendo e conversando. Olha que maravilha. Você já viu algum filme? Passa isso em filme, em série. Você já viu alguém que é escravo de um senhor, escravo mesmo, de filme, enfim,
Mas o escravo gosta tanto do Senhor, e o Senhor gosta tanto do escravo, que ele parece um liberto. Vocês já viram isso? O Senhor deixa o escravo ir, porque o escravo vai, faz, enfim, o escravo tem uma liberdade, porque o Senhor confia nele, e ele confia no seu Senhor, e ele sabe os passos que ele dá. Gálatas capítulo 5, verso 1, a palavra diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas como é que ele libertou? Se eu agora sou escravo, é muito complexo para falar isso rapidinho. Mas nós não podemos mais, não precisamos mais, nós não precisamos mais ser escravos do pecado, nós não precisamos mais mostrar ao mundo que eu sou fulano, que eu sou fulana de tal, porque o pecado gera essas coisas, mas nós fomos libertos disso, para agora, na nossa liberdade, servir a um Senhor que nos alimenta, que cuida e que tem a promessa da vida eterna. João capítulo 6, foi interessante quando Jesus falou umas palavras tão fortes. Aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue, terá a vida. E as pessoas, o quê? Tem que comer a carne do Senhor e beber o seu sangue para ter vida? Jesus estava falando isso sobre ele, Jesus, é tudo que nós precisamos, como pão e água alimenta o corpo. Jesus é o único alimento que nos sustenta. E ele falando isso, alguns discípulos escandalizados começaram a ir embora. Eu não sou canibal, não estava entendendo as palavras de Jesus, e foram saindo um a um, e Jesus então olha para os seus apóstolos e diz, e aí, você não quer ir com eles? Pedro falou, Senhor, mas para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, nós vamos ficar com o Senhor. É isso. Então, meus irmãos, irmãs, visitantes, não vamos perder tempo. Se você não tem a marca ainda, não precisa, principalmente você, irmão, não precisa e nem deve furar a orelha, fisicamente falando. Não precisa e nem deve, mas espiritualmente sim. E se você não furou a orelha, espiritualmente fure. Entre nesta água, como Jesus ensina, para receber a marca do Espírito Santo. E se você a tem, como eu, vamos refletir se estamos realmente evidenciando esta marca, para que todas as pessoas possam ver, dentro da minha casa, no meu trabalho, dentro do prédio da igreja, em todo lugar. Precisa essa marca ser evidenciada. Tantas coisas que nós podíamos falar sobre isso, mas eu quero terminar com uma coisa interessante. Eu tinha preparado, olha, as pessoas perguntam, como é que Deus fala com a gente? Através das Escrituras. Leia a Bíblia que é Deus falando. Mas Deus, Ele nos faz coisas tão interessantes. Sabe que uma das coisas que eu queria falar aqui, e depois eu falei assim, não, eu não vou falar que o tempo não vai dar. Eu queria falar sobre essa marca e o cuidado que nós temos que ter com ela. E eu tinha feito 2 negócios desse aqui, ó. Um para cada orelha, porque eu ia chegar assim, aí, enfim, aí eu falei, vou fazer 2. Coloquei dentro da minha Bíblia, isso aqui, ó. E vim para o prédio da igreja. Chegando ali atrás, fui ver. Ué, só ficou um. Pronto, saí eu procurando esse negócio. Procurei ali, fui lá no carro, procurei. Cheguei no carro, falei assim, mas por que eu perdi esse negócio? Estava dentro da Bíblia. Me veio uma passagem de 1 Tessalonicenses 5,19. Cuidado para não apagar o Espírito Santo. Cuidado para não apagar a marca.
Porque tem muitas pessoas que acham que quando o Espírito Santo está aqui, uma vez salvo, sempre salvo. Pode ficar tranquilo, cuidado. A palavra de Deus diz para tomarmos cuidado, porque eu posso, com as minhas atitudes, ao invés de evidenciar o Espírito Santo, apagar essa marca. Perder a marca. Ainda bem que foi só isso aqui que eu perdi, mas para mim foi uma mensagem boa. Cuidado, Alisson. Porque você pode perder essa marca. E depois você vai ficar procurando e não vai achar. Então nós precisamos ter atenção, não só evidenciar essa marca, porque se nós estamos cuidando para evidenciar, nós estamos já cuidando para não perder. Uma coisa ajuda a outra. Que Deus nos abençoe. A nós que temos esta marca, que é o Espírito Santo, que Deus nos abençoe. A não só evidenciar, que é o que precisamos fazer, mostrar para o mundo esta marca através do nosso olhar, do nosso falar, do nosso agir. Tudo nós podemos fazer evidenciar a marca do nosso Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. E se você não fez isso ainda, não tem esta marca, que vai garantir para você, não só uma vida de um liberto do pecado, mas vai garantir para você a vida eterna, quando o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo voltar. Que Deus seja louvado. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, Pai, em nos mostrar, ó Deus, que nós somos tão falhos. Nos ajudar, Pai, a entender o quanto nós estávamos escravos do pecado, mas nós vimos, Pai, a sua bênção de podermos nos entregar ao Senhor e sermos escravos do Senhor, mas escravos que são cuidados, escravos que têm a liberdade de poder, ó Pai, servir ao Senhor com autenticidade. Nos ajude, Pai, na caminhada, no dia a dia, a evidenciar a marca do Espírito Santo que está em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Murilo, projeta só uma última passagem aqui que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, que vai ajudar a você e a mim a pesar muito bem sobre a nossa vida. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus, a marca do Espírito Santo? Vocês não são de vocês mesmos. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço. E este preço foi o sangue de Jesus na cruz. Assim como aquele escravo no Velho Testamento era comprado, como José foi, nós também fomos comprados, e o preço foi o sangue de Jesus naquela cruz. E Ele espera que nós honremos isso todos os dias e possamos glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida. Amém.